capítulo 5, versos 14, é o texto que nós vamos ler depois da oração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso, e o Senhor tem nos dado a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor continue nos usando como igreja, para espalhar a Tua cura, a Tua boa nova por esse mundo, meu Pai, de tal forma que essa igreja seja uma igreja que o Senhor possa olhar e dizer: é isso que eu sempre quis que uma igreja fosse, é isso que eu sempre quis que uma igreja fizesse. Nós queremos ser essa igreja, meu Pai, é a igreja que o Senhor sonhou. Nos usa nesse momento em tudo que vai acontecer, em nome de Jesus, amém, amém. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5,14: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Amém, meus irmãos? Separei esse texto para a nossa abertura, só para a gente lembrar que o que nós estamos fazendo aqui não é meramente um modismo que nós estamos seguindo com o mundo, no sentido de, as instituições estão fazendo o Setembro Amarelo, e então eles estão querendo fazer também. Irmãos, isso aqui é a nossa praia, isso aqui é o que nós já fazemos. A igreja de Jesus é chamado para isso, para consolar todos aqueles que estão sofrendo, para levar cura para as pessoas. A gente só pega carona na cor, né, para poder aproveitar o momento, meus irmãos, mas isso que nós estamos fazendo, isso é o nosso dia a dia, isso é o que nós precisamos fazer e continuar fazendo sempre. Você sabia que quanto mais gente toca no assunto, mais gente aparece precisando de ajuda? Parece que chama. A gente não vai tratar só desse assunto, porque existem muitos outros, não é? E todos eles são importantes, tudo isso que a Bíblia nos traz. Mas eu quero que você entenda isso. Nós estamos aqui para ser cura para as pessoas. E não vai ser só nesse período. Cada vez que a gente avança nesse assunto, a gente vai estudando mais, a gente cresce como igreja. E igreja, meus irmãos, não é simplesmente uma equipe responsável por ser acolhedora, como a gente tem aprendido. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Você e essa pessoa que está aí do seu lado. Alguém sozinho não é. E para que uma igreja seja acolhedora e seja exatamente isso que nós acabamos de ler, você tem tudo a ver com isso. Crianças que estão aqui nessa noite, vocês têm tudo a ver com isso. Em ser ombro na vida de alguém. Você sabe o que é ser ombro, Aleph? É alguém poder encostar no seu ombro e fazer assim, ó. Quando está triste, quando está precisando de ajuda. Sabia que quando alguém não está conseguindo caminhar, junta 2 amigos no ombro e sai caminhando? É isso que nós somos chamados para ser. E eu quero chamar aqui nesse momento um ombro da nossa igreja, mais um ombro no meio de tantos ombros, né? Que é a psicóloga Liliane. Uma salva de palmas para ela. E meus irmãos, a exemplo daquilo que nós fizemos na semana passada, você vai ter o privilégio de fazer as suas perguntas. Nós preparamos algumas perguntas que entendemos ser relevantes, né, dentro de uma linha que é o assunto do dia. Seja bem-vinda. Mas no decorrer, se a pergunta que você tem no coração não for respondida, você pode aproveitar o momento e ir fazendo essa pergunta. Você que nos acompanha aí ao vivo também pode aproveitar o chat ao vivo do YouTube para fazer a sua pergunta também. E o assunto de hoje, dentro dessa questão de depressão, é família. A família da pessoa que está com depressão. Liliane, dá vontade de botar a família inteira no consultório? Ai, muita vontade, né? Boa noite, gente. Antes de responder a pergunta, eu queria dizer, pastor, que não tem problema que a mensagem não aconteceu domingo, como estava dentro do roteiro, né?
porque a gente sabe, né, Rebeca, que nos bastidores, essa igreja, ela cuida de saúde mental o ano todo. Aleluia. O ano todo, a gente sabe disso, e a gente se alegra muito por isso, de verdade. Mas, respondendo à pergunta, dá vontade de levar a família todinha para o consultório, gente, dá muita vontade. Às vezes, né, tem situações que a gente precisa levar algumas pessoas que têm um contato mais direto com aquele familiar que a gente está acompanhando. Mas, assim, é importante a gente falar que, quando a gente tem esse contato com um familiar, quando a gente consegue também ter esse acesso, que nem sempre isso é possível, existe uma preocupação do paciente que a gente vá contar o que ele relata nas sessões, né, o que ele confia a nós como uma situação, um problema, como uma queixa. E a nossa intenção de envolver a família não é relatar o que o paciente confia a nós, né? Mas, assim, a gente tem a intenção de envolver porque a gente entende que a família ela tem uma responsabilidade sobre a saúde do paciente, daquele ente querido, né? A gente entende que, além da responsabilidade, o cuidado também deve acontecer pelas pessoas da família, e, muitas vezes, a gente identifica de cara que aquele paciente está doente por conta de situações da família. Da própria família, né? Sim, isso é muito comum. Eu vivi uma situação dessa, na época que a minha esposa estava com depressão pós-parto, e eu fui levá-la no consultório, e a psicóloga abriu a porta e falou: hoje é você, entra aqui, e deixou ela lá fora. E a sessão toda foi comigo, né? Não tem como a gente tratar a pessoa sem o contexto, né? Sem a família. Gente, vocês estão vendo lá em cima? Quem aí assistiu esse desenho? Levanta a mão. Olha aí, uma grande parte. Você que não assistiu, não tem problema. Talvez você tenha alguns spoilers leves, a gente vai tentar não contar muito do final do filme, nem nada assim. Mas a gente escolheu esse desenho para tratar desse assunto da relação da família com a pessoa em depressão. Deixa primeiro eu falar para você que de repente estranha, porque eu sei que muito evangélico tem problema quando a gente coloca, é um desenho da Disney, e a Disney é do Satanás, e coisas desse tipo. A gente ouve muito, vocês não têm noção, ouve muito isso. A verdade, meus irmãos, é que muitos desenhos carregam valores que não têm nada a ver com a gente, com o povo de Deus. Mas tem outros que são meras obras de arte, e a gente precisa ser maduro o suficiente para fazer aquilo que a Bíblia ensina, provar de tudo e reter o que é bom. Esse desenho é bom. E tem outros também que são muito bons, independente da plataforma que seja, né? E Encanto me chamou muita atenção, Liliane, quando eu estava assistindo, né? Nos primeiros momentos do filme, eu matei uma charada, e eu falei para a Jennifer, Jennifer, isso aí é igreja. Ela, que igreja? Coisa nenhuma. Aí eu comecei a mostrar para ela, e ela, para de falar que é igreja. Irmãos, é claro, o filme é sobre uma família, mas você que já viu vai me entender. Vou só abrir um parênteses aqui, para a gente entrar no assunto, para você entender que uma obra de arte possui várias leituras, vários níveis, né? Irmãos, isso aqui é basicamente uma igreja pentecostal de periferia. Tem a pastora lá, que é a fundadora, que plantou o trabalho. E as pessoas têm dons, presta atenção, os personagens não têm superpoderes, são dons. E são dons que são usados para o todo, para a comunidade, não é? E qual é o grande problema que está fazendo com que esses dons comecem a acabar? Falta de comunhão, falta de unidade na igreja. E eu fui vendo cada personagem, lembrando até de alguns dos irmãos, o perfil, sabe, a maneira de um. Tem aquele que é muito forte, que todo mundo bota para fazer tudo, e de repente não se preocupa, essa daí nem casou ainda, né? E está ali naquela situação, o pessoal preocupado com outras coisas. Quando a comunhão da igreja começa a enfraquecer, a unção vai embora, a presença de Deus começa a sair. E tem o profeta no meio da história, né? Que todo mundo não quer ouvir o que ele está dizendo, que é o que aponta o problema. O profeta, geralmente, quando ele é profeta de verdade, não é profeta de falar vitória, né? Falar benção,
essas coisas assim, quando ele é profeta de verdade, as pessoas se retraem com relação a ele. E ele é o assunto de hoje. A canção principal que a maior parte das crianças cantaram aí nos últimos meses é aquela, Não Falamos do Bruno. A gente não vai tratar desse filme, nessa leitura que eu estou fazendo aqui, que é num nível um pouquinho diferente com relação à igreja, mas é porque a igreja é família, meus irmãos. E o que se aplica à igreja se aplica à família também. Aqui nós temos uma família que é a família Madrigal. E essa família Madrigal tem um personagem, um membro dessa família, que as pessoas não podem nem citar o nome dele. Então tem a canção Não Falamos do Bruno, mas hoje a gente vai falar do Bruno. Vamos falar do Bruno, Liliane? O que você tem para falar do Bruno aí pra gente? Vamos falar do Bruno. Ele está ali? Nem está lá o Bruno. tá ali. Aí. No álbum de família ali nem estava, né? Não. Esse é o Bruno, coitado. Estava escondido, estava lá atrás. Não deu nem para ver, né? Olha o Bruno aí. O Bruno, ele tem essa aparência excêntrica, né? Que a gente, às vezes, vê, é muito comum, está dentro até da nossa casa, né? Na igreja, na escola, em alguma circunstância, ou a gente vai se identificar com essa aparência do Bruno, ou a gente conhece alguém, convive com alguém que remete ao Bruno. Esse capuzinho na cabeça, assim, né? O capuzinho típico, na cabeça. A gente falou disso semana passada. Eu vou falar um pouquinho sobre esse capuz. Mas, assim, o Bruno, ele já tem... De cara, a gente percebe esse olhar desconfiado, né? Tentando distanciar um pouco a presença das pessoas, o olhar de julgamento. E aí, assistindo o filme, a leitura que eu fiz é que o Bruno era ali alguém que, em algum momento, fez parte da família, existiu na família, e é difícil a gente falar sem dar spoiler. Vou ter que contar uma partezinha. Depois contar. Assistam, porque vale muito a pena. O trailer já vai contar alguma coisa, né? Ele adoece por conta de pressões vinda de uma estrutura familiar lá de trás, né, onde precisava fazer com que tudo desse certo, tudo saísse bem. E, embora eu entenda que tenha sido a melhor das intenções dessa pessoa responsável sempre pela né? família, sim. Freud, às vezes, dizia algumas coisas que hoje a gente entende o quanto tinha razão, né? E aí ele vem a adoecer, ele começa a apresentar esses sintomas que a gente percebe ser uma pessoa com depressão. Então, é esse olhar entristecido, né? Quando a personagem principal ela vai em busca do Bruno, porque ninguém falava do Bruno, é como se ele fosse uma lembrança distante da família, ela passa a ir em busca dessa pessoa, e aí, na primeira cena, já dá aquele choque, né? O quanto que ele estava distante da realidade da família. Tem uma cena que me chama muita atenção, porque ela precisa de uma ferramenta para se aproximar do lugar que ele estava. E aí ela se choca com essa aparência dele, né? Ele tem esse olhar desconfiado, e o capuz na cabeça, essa postura mais caída, né? Que é muito comum na depressão. Então, o que a gente vê ali? Olheiras, tem um ratinho na mão dele, né? Porque é aquela pessoa que convive no submundo da sociedade. O capuz, a gente entende como uma representação do distanciamento. É como se a pessoa com depressão ela tentasse se isolar, se proteger, como se fosse um escudo. E aí tem um outro olhar também, que tem acontecido algumas pesquisas bem interessantes, que estão entendendo que essa questão do toque, do tecido do moletom, normalmente é um moletom, traz uma sensação de segurança, de conforto. A textura tecido com pele,
né? Então, é uma ação sensorial do cérebro, trazendo sobre as emoções uma sensação de conforto. Então, essa postura do Bruno, de mais caído, é muito típico da depressão e do processo de adoecimento. Eu reparei no filme, não sei quantos de vocês notaram esse detalhe, mas o Bruno está perdido dentro de casa. Ele está ali, e ninguém sabe, ninguém notou que o Bruno está ali. O quarto dele é representado por um abismo, não é? E aonde ele está escondido, ele está no porão, convivendo, está todo dia com a família, e ninguém nem nota que ele está ali. Isso é muito real, assim, né? Você já atendeu alguns Brunos e algumas Brunas no seu consultório? Conta pra gente. Vários. Só voltando um pouquinho, tem uma parte mais para o finalzinho que eu entendo que uma personagem, ela sabia, porque ela fala que ela escutava o Bruno. E quem tem um paciente, um familiar com depressão em casa, sabe. Mas, se eu não enxergo o problema, se eu não admito o problema, é como se ele não existisse. É uma negação. É uma ali, negação, né? Então, eu percebo isso bem para o final do filme. Ela fala, eu sabia, eu escutava. E isso é muito comum a gente perceber no consultório. Mas já atendi muitos Brunos e Brunas. E eles são, assim, pessoas comuns do nosso dia a dia. Pessoas que fazem parte da nossa rotina, que estão dentro da nossa rotina do dia a dia. Como eu falei, pode estar no nosso ambiente de trabalho, pode estar na escola, pode estar até dentro da igreja. E a gente pode fazer de conta também que essa pessoa não está ali, ou que o problema não existe. O que eu acho que é, assim, uma crueldade, né? Mas são pessoas comuns, com uma sensibilidade, são pessoas que sofrem uma dor já pelo próprio processo de adoecimento, pelo sintoma em si do adoecimento. A depressão é uma doença muito dolorosa, é uma dor na alma intensa, é dor, é sofrimento, é angústia, é abismo, como era o quarto do Bruno, né? E assim, a gente vê que é muito comum, são pessoas que, por estarem sofrendo já essa dor, elas acabam tendo uma dor ainda maior, porque elas têm que lidar com esse julgamento social. Né? A gente ouve muito, isso aí não é doença, isso é falta do que fazer, isso é falta de fé, isso é falta de serviço, vou te dar uma pia cheia de louça para lavar e você vai melhorar. Né? Uma série de julgamentos. Então, assim, não é normal a gente ouvir isso, mas é comum, infelizmente. Então, são pessoas comuns do dia a dia. Um detalhe importante para a gente nessa história é que a família Madrigal estava doente. Isso é representado no filme de forma visual, como a casa está tendo rachaduras, as coisas estão começando a cair, sair do lugar, mas, ao mesmo tempo, nos relacionamentos vão mostrando que eles estavam muito maus, né? Tinha ali uma pressão muito grande, uma expectativa em cima dos membros da família, para lá de saudável, né? do nível gera do até saudável. outros transtornos, né? Não só a depressão, é só o Bruno a gente que tá consegue ruim ali, perceber né? lá. Tem outras coisas acontecendo, tem a menina com tique nervoso, piscando o olho ali o tempo todo. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: a família, muitas vezes, está doente junto. Às vezes, ela causou a depressão no Bruno, né? Mas, às vezes, uma pessoa doente está levando a família a adoecer. E a minha pergunta, Liliane, que eu acho que vai servir para cada família que tem alguém com depressão, como não adoecer junto? Primeira coisa, e que eu considero a mais importante, é reconhecer a depressão ou qualquer outro transtorno, né? Como tem a personagem lá, que essa que está pressionada, ela tem uma crise de ansiedade em uma cena, mas tanto para a depressão como para qualquer outro transtorno, é reconhecer
a depressão ou outro transtorno como uma doença. Esse é o princípio básico. Reconheça que aquela pessoa com depressão, ela está doente. Então, a família, entendendo esse princípio, ela começa a ter algumas intervenções, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente, mas ela consegue também entender que o cuidado que o paciente precisa ter, já que ele está em processo de adoecimento e que precisa de tratamento, precisa buscar ajuda profissional, serve para ela também. Então, ela também pode fazer parte de um processo terapêutico, né? É importante que a família também busque uma ajuda profissional, porque eu acho que é muito difícil alguém estar envolvido com um familiar adoecido e também não sofrer de uma angústia, né, de uma preocupação excessiva. Então, ela buscar esse cuidado e o autocuidado também, né, impondo limites para aquele paciente, para aquele familiar que está adoecido, entendendo que ela é responsável também pelos cuidados com ele, mas também responsabilizando ele pelo processo de cura, porque o paciente ele pode também delegar responsabilidade para o outro e querer não fazer nada. Então, o limite que a família impõe parte desse princípio e ela também desenvolvendo um autocuidado, ela também entendendo que ela precisa descansar, que ela precisa também se alimentar, que ela precisa também dormir, que ela precisa ter uma rotina de lazer, que ela precisa ter uma comunhão com a igreja, ela precisa utilizar das ferramentas disponíveis que ela tiver. Vão fazendo as perguntas aí, tá, gente? Vão escrevendo. Tá rolando o papelzinho? Show. E a pergunta que eu tenho para fazer agora, Liliane, é o seguinte: como que a família pode ajudar o seu Bruno, né? Como que, de repente, tem alguma família madrigal aqui, né? Com alguém com depressão em casa, o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Vocês vão ouvir psicólogos falando o tempo todo, reconheçam a depressão como doença. A gente é repetitivo nisso porque, infelizmente, ainda existe um preconceito muito grande sobre saúde mental, muito grande sobre o adoecimento psíquico. As pessoas ainda rotulam, ainda julgam muito e ainda espiritualizam todo o processo de adoecimento. A gente sabe que há, sim, né, um oportunismo, falando das questões espirituais, mas a gente precisa também entender a depressão como uma questão de saúde. Então, sendo repetitiva, reconheçam a depressão como doença. Então, se você reconheceu a depressão como doença, quando a gente fica doente, a gente procura assistência médica, assistência de saúde. Né? Eu tenho um problema de visão, eu preciso de lente de correção. Então, vou no oftalmo, uso meu óculos, porque senão não enxergo nada. Pastor sofreu um acidente, quebrou a perna, precisou de cirurgia, precisou de médicos, medicamento. Então, reconheceu que a depressão é uma doença, procurar ajuda. Procurou ajuda, seja com um psicólogo, vai fazer terapia. Né? O psicólogo vai conduzir o processo terapêutico. Em alguns casos, onde o paciente já está num estágio de gravidade, ele pode apresentar sintomas psicóticos. Né? O Bruno, por exemplo, depois, quando vocês assistirem, vão entender que ele apresenta alguns sintomas com uma gravidade maior. Então, já seria um paciente que a gente encaminharia para um psiquiatra. Ele apresenta uma gagueira, tem um toque associado. De um remedinho já? Eu acredito que sim. Já eu encaminharia. Já tem um toque associado ali, né? Então, assim, e ele já está há muito tempo isolado dentro do quarto, né? É um quarto numa situação assim de
de higiene meio caótico, então já mostra ali a falta de disposição, a fadiga crônica, então já está bem cronificado os sintomas dele de depressão. Então, assim, foi no médico, o médico prescreveu o medicamento, tem que utilizar. Tem muitas pessoas que a gente encaminha, vão no psiquiatra, e aí, mas eu tomei aquele remédio uma semana, o remédio não fez o efeito, eu não melhorei, não vou tomar mais, não. Então, isso atrapalha o tratamento, atrapalha o processo, né? Então, a gente precisa reconhecer a questão da saúde como um todo, tem que tratar corretamente, conforme a orientação dos profissionais envolvidos, né? E aí a família, ela pode entrar nessa responsabilidade de supervisionar esse paciente. Então, se há um paciente que está crônico, como, por exemplo, o Bruno, e aí que a gente chama algum familiar, né, para orientar, não para contar o que está sendo falado na sessão, a gente orienta sobre a supervisão. O médico prescreveu um medicamento que tem que tomar 2 vezes por dia, o familiar ele pode supervisionar essa medicação. O familiar ele pode também supervisionar aquele paciente sobre a frequência na psicoterapia. Então, às vezes, o paciente está tão doente como estava o Bruno ali, que provavelmente ele não ia ter força para sair do quarto e ir para o consultório de um psicólogo. Sozinho ele não conseguiria. Sozinho, provavelmente, ele não conseguiria. Então, precisa, pelo menos a princípio, daquela força da família. Vamos lá, eu estou com você, eu vou te acompanhar. E isso faz muita diferença. Às vezes, o familiar ele nem chega a entrar no nosso consultório, mas só dele acompanhar o filho, a filha, né, aquela pessoa que ele está tentando auxiliar, a mensagem que ele está passando, olha, eu estou com você, eu quero te ajudar, eu quero que você fique bem, conta comigo. Então, isso a família pode também auxiliar. E tem outras coisas que fazem parte do dia a dia de uma pessoa com depressão. Uma pessoa com depressão, por exemplo, o Bruno ali, eu creio que ele não conseguia fazer a arrumação do ambiente que ele convivia, limpar o quarto dele, né? E aí a gente já vai mais longe. Se ele não conseguia cuidar do quarto, será que ele conseguiria? Banho, então, né? Banho. O cheiro do Bruno devia ser uma coisa muito boa. Banho, né? Escovar dentes, são coisas que a pessoa ela não tem forças, e é força física mesmo. As pessoas se queixam muito de um cansaço muito crônico. E aí ela não vai conseguir lavar roupa, ela não vai conseguir fazer uma comida. Então, são coisas que a família pode auxiliar e que vai fazer muita diferença. Porque se a família, por exemplo, olha, eu vim aqui, lavei sua louça e deixei um café pronto para você. Ela está dizendo, eu te amo. Eu quero cuidar de você. Eu quero que você fique bem. São coisas simples que a família pode se organizar, né? E aí, às vezes, a gente pode ver, mas é uma pessoa que não tem família próxima, mas ela não vive isolada no planeta. A gente, enquanto igreja, a gente precisa ter esse olhar sobre o outro e pensar no que aquela pessoa pode estar vivendo para ela estar se comportando como o Bruno, né? E aí, de repente, mas eu não sei o que falar, eu não sei, eu tenho medo de oferecer ajuda e acabar ofendendo a pessoa, de falar bobagem. Tem pessoas que, né, não sentem segurança em direcionar para a pessoa dessa maneira. Mas ela pode falar assim, com muito amor, com muito carinho. Está tudo bem? Eu posso te ajudar de alguma forma? Olha, eu estou aqui com você. Eu posso orar por você? Eu estou aqui. Né? Às vezes acontece dentro de casa, da pessoa ter crises, de não conseguir dormir. E aí, se a gente é cristão, a gente ora, mas a gente precisa também de uma ação.
ora e fica ali com a pessoa, conversa com ela, porque o diálogo, a conversa, pode desarmar aquele gatilho para o suicídio. Às vezes a pessoa está numa dor tão intensa de não suportar mais que ela não fala do suicídio, mas ela está pensando. Ela está pensando formas de praticar. Então, se você percebe, porque se a gente convive com a pessoa, a gente conhece, ou pelo menos deveria conhecer, que a pessoa está diferente, está mais isolada, mais calada, né, tem negligenciado esses cuidados pessoais com o próprio corpo, ou uma alteração de alimentação, ou está comendo mais ou está comendo menos. O Bruno ali já estava magrinho, né, aquela postura definhando. Alteração no sono também, né? Alteração do O olhar sono, de alguém que não anda dormindo direito. uma olheira pesada, né? Então, a pessoa da família que supervisiona isso, e de uma maneira muito simples, né, olhando se está tudo bem. A gente passou, no ano passado, né, um protocolo de prevenção ao suicídio. Então, tem algumas técnicas que a gente utiliza em consultório e orienta a família, mas, de uma forma geral, é isso, é a família reconhecer a depressão como doença, marque médico para aquele familiar, se ele tiver resistência, marque psicólogo, passe com ele pelo psicólogo, pega na mão, leva, vai junto a primeira, a segunda vez, depois ele já vai conseguir caminhar, né? Supervisiona a medicação, auxilia nas tarefas domésticas do dia a dia, e respeita os limites também dessa pessoa. Se é uma pessoa, por exemplo, que está tomando medicação, então pode ser que ela fique mais sonolenta. Então, ela vai precisar de algum auxílio, ou de manhã, para mandar as crianças para a escola, né? Ou no período do dia, ela pode dormir mais e aí pular algumas refeições. Então, precisa dessa força, precisa desse cuidado, precisa dessa assistência. Não, ó, vim trazer uma coisinha diferente para você, porque você tem que comer, você tem que se alimentar. São cuidados básicos, não é nada muito mirabolante. Às vezes a gente fica achando que é difícil, mas não é. É doloroso, mas não é tão complexo como a gente pensa. É amor, né? É Amor na amor. prática. Às vezes as pessoas querem amar cobrando, Sim. cobrando, Sim. e pouca demonstração prática de que isso importa, né? Isso. Você citou uma coisa aí, Liliane. Podem ir trazendo as perguntas, tá? Para a gente começar a passar para ela. Eu só queria, porque você tocou no assunto do isolamento dele, né? Como que o Bruno, ele se isolou e parece que para a família foi até conveniente, né? Esse isolamento dele. E tratando da nossa família de fé, eu percebo toda vez que alguém começa a se isolar. Vocês já viram alguém se isolar na igreja? De repente, aquela pessoa que conversava com os outros, de repente já está mais retraída, ou às vezes dentro da sua própria família, não é? E eu estou acostumado a ver do ponto de vista espiritual, e eu sei que uma estratégia muito forte do Satanás mesmo, para enfraquecer a pessoa, é fazer com que ela se isole, porque ela vai se fragilizar ainda mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto do ponto de vista psicológico desse isolamento, o que acontece com a pessoa que se fecha, ou com a família que se afasta, nesse sentido. Ela vai distanciar muito mais, né? Porque, pelo menos do que eu tenho assim, acompanhado, né, de experiência de consultório, a pessoa ela está distanciando, mas ela quer que alguém veja, ela quer que alguém resgate. Então, quando esse olhar não acontece, quando esse resgate não acontece, a pessoa só vai mergulhar ainda mais no abismo. Então, assim, facilmente ela pode direcionar para uma ideação suicida. E a gente perde mesmo. Não subestimem a ideação suicida, porque é muito sério. O isolamento facilita, então, facilita. A pessoa está perdida nos próprios pensamentos, dúvida, sem interação, é mais fácil dela cair sem dúvida, porque ela
ela vê ali que não tem mais jeito para ela, ela entende que ela é um peso para todo mundo. Uma coisa que é muito comum acontecer e que acaba provocando esse distanciamento das pessoas, da família, é que o depressivo ele hiperdimensiona as coisas ruins. O negócio é desse tamanhozinho, ele pensa que Ele eu sou o sente pior, tudo meu muito problema é o pior de maior. todos. Então, assim, se ele tiver que fazer uma coisa, ele tem uma oportunidade de trabalho que é muito boa, tem 9 possibilidades de dar certo, mas tem umazinha só que pode dar errado. Ele vai focar naquela umazinha. E aí, quem é que quer estar perto de uma pessoa que o tempo todo, mas não vai dar certo, mas... E era uma coisa que o Bruno fazia, né? Mesmo que ele visse algo bom acontecendo, ele mostrava que algo ruim podia acontecer. Então, se torna aquele inconveniente. E aí, olha a maldade, eu diria até que é um pecado, né, a gente fazer isso. Eu não sei, acho que não está na Bíblia, mas é uma maldade, porque a gente sabe que pode levar a pessoa a não sair daquela situação de dor. Então, é acolher, é o movimento contrário, distanciou, traz para perto, porque tem algo errado. Eu tenho aqui uma pergunta que diz assim: ansiedade também pode levar a pessoa ao suicídio ou só à depressão? A depressão é o transtorno clássico associado ao suicídio, mas existem outros transtornos, transtornos de personalidade, transtornos psiquiátricos que podem também, que têm um potencial agravante e preocupante do suicídio. A ansiedade, a gente tem que entender que é um sentimento, né? A gente precisa da ansiedade porque é também uma fonte de proteção. Essa ansiedade, eu acredito que seja da pergunta, é aquela ansiedade generalizada. Ela pode levar, sim, a disparar um gatilho, porque a pessoa ela se torna exaustiva, ela se torna cansada. E a ansiedade, quando ela generaliza, ela traz sintomas muito impactantes. Ela traz uma improdutividade também para a pessoa. Então, ela traz outras comorbidades. Uma pessoa com uma ansiedade generalizada, ela não vai conseguir, por exemplo, ter uma produção no trabalho como ela tinha antes. Ela vai trabalhar, e aí, só de pensar em pegar um ônibus, ela passa mal, ela tem uma crise muito forte. Então, isso se torna, numa gravidade tão intensa e de repetição, que leva a pessoa a uma exaustão. Aí ela começa a caminhar para esse processo de desistência. Não é só a depressão que leva ao suicídio. Deixa eu falar uma coisa dentro disso para orientar, de repente, tanto a pessoa que fez a pergunta, né? Eu não sei se a pessoa, de repente, está passando por algo assim ou conhece alguém, né, que tem crise de ansiedade e de repente tem esse temor. Independente do diagnóstico que você acha que tem, ou que com quem você convive, você pensa que essa pessoa tem, se teve ideação suicida, se está tendo pensamento de morte, se está fantasiando suicídio de alguma maneira, corre e pede ajuda. Mesmo que você ache que não tenha depressão, que não tenha isso, que não tenha aquilo, corre atrás de ajuda imediatamente. Às vezes a pessoa acha que tem ansiedade. E aí não sabe que está na depressão há muitos anos. Pode ser a depressão, pode ser, muitos outros transtornos. A gente traz para o comum, para o que se ouve falar, né? Mas eu já vi casos, por exemplo, da pessoa chegar com uma queixa de ansiedade e era um transtorno de neurodesenvolvimento. Não tinha nada a ver com ansiedade. A ansiedade ela estava ali, mas não era a causa da queixa. Tem uma pergunta aqui no chat ao vivo que diz assim: pessoas se autossabotar, sempre se colocar para baixo, se sentir inferior, pode causar depressão e levar ao suicídio também?
talvez ela já esteja na depressão, né? Está com um pezinho lá dentro, ou já está. Não é a causa e a consequência, né? É. E pode ter muitas coisas aí associadas Sim, que... sim. É assim, são comportamentos que precisa de uma assistência urgente, né? Urgente porque a gente não precisa esperar a pessoa tentar um suicídio, né? Falar que vai cometer suicídio, mas eu acredito que nessa descrição ela já está bem próxima da depressão, se não já está, né? Eu tenho uma pergunta aqui, que ela veio parecida com ela na semana passada. Fale sobre a bipolaridade. A bipolaridade é um transtorno. A gente tem visto falar muito sobre a bipolaridade. É um transtorno de humor, né? Então, assim, às vezes a gente vê a pessoa, a gente tem essa prática, né, no dia a dia de falar assim, a pessoa é bipolar porque ela tem uma alteração de humor. Mas a gente quer falar sobre a pessoa estar ali alegre e, de repente, acontece uma situação e ela se fecha, fica de mau humor. A bipolaridade não é isso. A bipolaridade, ela é cíclica. O comportamento da pessoa, ele oscila em ciclos. Então, ela tem um período de extrema alegria, e é muita euforia, é tudo muito. Ela é muito alegre, ela sorri para todo mundo, ela quer dançar, ela quer fazer, ela quer produzir, ela fala muito, tudo é muito alegre, o mundo é maravilhoso, as pessoas são lindas, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. É uma pessoa que fala muito compulsivamente, é uma pessoa que tem uma agitação motora. Então, assim, não é só a questão do humor, tem outros comportamentos também por trás dessa fase da mania. E aí, depois, ela sai desse período que pode durar semanas, meses, ela sai desse período de mania e aí ela vai para o fundo do poço. Aí é depressão, é desejo de morte mesmo, e é um transtorno muito perigoso, porque assim, o índice de suicídio na bipolaridade é muito alto. Então, assim, ela oscila em extremos. O paciente ele pode vir para que a gente fala assim na régua, né? Ela está ali no equilíbrio emocional. Ela pode, é possível. Tem pessoas na bipolaridade que, quando tratam, quando assumem essa postura de responsabilidade com o diagnóstico, com o tratamento, elas conseguem, mas precisa desse apoio, tanto da psicoterapia, como da medicação, e principalmente da família compreender também esse diagnóstico e a aceitação do paciente. Eu vejo, às vezes, as pessoas misturarem um pouco o caráter e comportamento de uma maneira geral com a questão da doença em si, né? E, às vezes, a pessoa tem realmente falhas de caráter, tem defeitos como qualquer outro, e a família não percebe que, além disso, a pessoa precisa de ajuda, que ela tem um problema sério. Bipolaridade, como você falou, é alto risco de suicídio, né? E a gente precisa de mais diagnóstico no nosso meio. E aí volta aquilo que a Liliane falou no início, né? Reconheça. A gente tem muito medo de reconhecer que tem alguém doente na família. Tem muitas famílias que têm medo de... né? não vou mandar para o psiquiatra, não, porque psiquiatra é coisa de doido, você não é doido, né? E coisa assim, doido rasga dinheiro, você não está rasgando dinheiro. Tem esses comentários, né? Eu ouvia quando era criança, doido, rasga dinheiro e taca pedra na lua. E é nessa que tem gente doente em casa, não está sendo tratado, não está sendo medicado. Tem gente morrendo por isso. O que fazer quando a pessoa tem depressão e fica imaginando coisas que não existem? Que
pergunta difícil, imaginando Porque coisas. imaginar é diferente de ver. Né? Imaginar coisas, a gente pode imaginar muitas coisas, né? Assim, não entendi muito bem a pergunta. Se fosse ver coisas, aí já está indo para um sintoma psicótico, né? Imaginação, a nossa imaginação, ela aflora mesmo. Não sei qual seria muito bem o contexto da pergunta. Ver coisas já é um sintoma grave. Eu acho que eu consigo imaginar um contexto, me veio agora na mente, sabe? A pessoa, quando ela está triste, ela tende a olhar o mundo com o olhar da tristeza. Sim. E ela literalmente imagina coisa que não existe. Alguém chega e se comporta de uma determinada forma que é normal, uma ligação que alguém fez, e uma mensagem no WhatsApp que não tem voz, não tem tom de voz, a outra imagina com o pior tom de voz possível, né? E ela fica imaginando tudo de maneira negativa, interpretando a realidade, vendo coisa, aonde não chifre tem, na cabeça, né? De cavalo. Entendi. Por isso que a gente precisa que a pessoa passe pelo acompanhamento psicológico, né? Aí já acredito que não seja um caso assim para um psiquiatra, mas o psicólogo ele vai trabalhar com a psicoeducação. Então é trazer para o paciente aquela consciência do que ele está vivendo de fato, né? Porque como eu falei, a pessoa com depressão, ela vai hiperdimensionar as coisas ruins. Então, até uma mensagem no WhatsApp que pode ser ali escrito, ela vai interpretar de outra forma. Às vezes, isso é uma prática minha. Quando eu sei que é alguém que tem uma certa dificuldade de interpretar algumas coisas escritas, eu mando áudio. Ou um monte de emoji. Ou eu escrevo e mando áudio depois, né? Vai ter um monte de gente recebendo áudio meu aí, mas não é por isso, não. É questão de tempo mesmo. Mas, assim, tem casos específicos que eu mando o áudio, mando lá uma figurinha, né, para a pessoa entender, está tudo bem. Alguém te oferece alguma coisa, você escreve, não quero não, obrigado. A pessoa entende, não quero não, obrigado. Isso. Aí você bota uma carinha com um sorriso, assim, Aí a pessoa, não quero não, obrigado, vê o seu sorriso. Mas, assim, eu acho que o importante nesse caso é a gente conhecer essa pessoa. Porque se você conhece ela, você sabe ter um trato com ela. Agora, é a questão do limite, né, que eu falei, você tem que dar limites, porque também você não vai ficar ali também poupando a pessoa de uma responsabilidade de se tratar, de se cuidar. Se ela está vendo, imaginando coisas que não existem, ela também está num sofrimento, né? Então, quem sabe, vamos conversar, você está precisando de ajuda, se colocar nesse olhar de empatia. Se o Bruno não fosse notado em nenhum momento, fosse esquecido mesmo, o que de mais grave poderia acontecer? Essa é uma resposta até curta, né? Morrer. Obrigado. Ele poderia morrer. Ele ia fazer uma ponta no outro filme, naquele desenho Soul, que tem as fantasminhas, né? Esse é o caminho, gente. Esse é o caminho do que normalmente acontece. Já ouvi sobre pais narcisistas. Isso pode desenvolver depressão ou ansiedade? Defina narcisista aí para o pessoal. É um pouco parecido com a personagem lá, né? Que é o controle rígido de tudo. Ela quer que tudo seja perfeito, como ela entende que ela é, né? O transtorno narcisista tem essa postura da perfeição, da beleza em tudo tem que ser belo, nada pode sair errado. E aí ela coloca essa pressão sobre aquele familiar, e aí é tanta pressão que a pessoa tem a sensação de estar sendo exprimida e ela adoece. Existem, sim, muitas mães narcisistas, infelizmente, e eu acredito que a personagem, a matriarca ali,
pelas dores dela, pelo trauma que ela viveu, ela acabou desenvolvendo uns traços do narcisismo. Narcisismo, gente, vem de um mito grego, uma lenda antiga dos gregos, de um personagem que era obcecado pela própria imagem, se achava muito belo e ele ficava olhando o reflexo no lago para poder se ver, até que um dia ele caiu e morreu afogado, né? A história é um pouquinho maior do que isso, mas só para vocês entenderem a raiz. Essa pergunta aqui eu acho que é para mim. Quando a pessoa fica pensando em suicídio, e essa pessoa procurar a Cristo e a Deus só para o Senhor curar. É mais ou menos isso, está um pouquinho fora da ordem, né? Por que eu entendi que essa era para mim? Não é narcisismo não, tá? É porque é uma pergunta de natureza espiritual. E eu preciso contar aqui, né, para a pessoa que escreveu e para os demais irmãos, que uma porção de crentes, servo de Deus, comete suicídio constantemente, casos desses vêm à tona. Pastores se matando. E, na verdade, eu entendo que um dos motivos seja essa compreensão errada, porque a pessoa, ela vira e fala assim, eu vou buscar só a Deus, eu vou buscar só o Senhor, e a oração aqui comigo é eu e Deus no secreto, eu vou me resolver. E parece muito bonito, e parece um discurso muito legal, mas você esquece que a igreja é o corpo. E Deus quer que você se abra, e o caminho para a cura tem a ver com relacionamento de um com o outro. É Deus curando, mas não é Deus na sua solidão, no seu isolamento, no seu egoísmo, na sua vergonha de abrir a sua vida para o outro. Deus resiste aos soberbos. E toda vez que você tem um problema, que você tem uma vergonha muito grande de botar para fora e que alguém fique sabendo do seu problema, é aí que Satanás tem espaço na sua vida, tem poder sobre a sua vida. Porque você está afastando Deus. Você acha que você está buscando a Deus, mas na verdade você está buscando o diabo. Pesado isso, né? Mas Deus resiste aos soberbos. Onde tem uma raiz de soberba, você está falando assim, Deus, fica aí e eu vou resolver isso aqui sozinho. Tenha coragem de botar para fora. Satanás quer convencer você de que você não pode confiar em ninguém. É mentira. É mentira. Um tanto de gente evangélica com problemas sérios na área da sexualidade. Um tanto de gente que tem crises na área, por exemplo, da homossexualidade, ou culpas terríveis por práticas que cometeu ou luta contra elas. E, na verdade, ninguém pode saber disso. Ninguém pode saber disso. Nunca é tratado nessa área. A depressão está ali sempre na porta da pessoa. Não é? Não é isso que a Bíblia ensina. E o primeiro versículo que nós lemos aqui, antes de começar essa entrevista, falava justamente sobre isso. Sobre o papel de um crente em fortalecer o outro. Se abra para alguém. O livro de Provérbios diz que aquele que se isola insurge-se contra a própria sabedoria. Em outras palavras, é burrice. Se insurgir contra a própria sabedoria é a mesma coisa de dizer, você está sendo burro, meu filho, não se isole, ok? Então, assim, não existe isso de, eu vou ficar só orando aqui até o milagre acontecer. Deus quer que você se abra e receba a minha palavra como uma resposta de Deus para você. Amém? O pessoal de casa não está ouvindo, está só aquele silêncio. Vem cá falar no microfone, o pessoal entender sua pergunta. Tá bom? Eu ia falar com você, né? E fecha um pouco dentro daquilo que o pastor Clériston falou, e eu queria que você falasse para as pessoas aqui, quem mais estiver, né, ouvindo online. Porque, assim, no período da minha depressão pós-parto, que ela durou 6 meses, uma coisa que eu vivi muito, assim, eu comecei a pegar o time do negócio e comecei a buscar resolver. Foi o quê? Tudo aquilo que tinha mal resolvido dentro de mim se tornou, não era simplesmente uma brecha, se tornou uma porta, ficou enorme. Então, assim, à medida que
iam surgindo coisas, eu procurava resolver. Isso me ajudou muito a entrar nesse estado de cura, porque apareciam os fantasmas, né, aquelas coisas que vêm, e tudo isso que ficava mal resolvido, que a gente guarda lá na caixinha de lembrança, esconde, finge que não existe, né? Então, tudo isso veio à tona. Veio à tona. E eu lembro que eu sofri muito até entender assim, não, eu preciso resolver isso. Se eu não resolver isso, eu vou viver como? Então, isso foi um passo muito grande assim para mim dentro da cura. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, interessante. Às vezes o processo de adoecimento ele acontece, né, com uma queixa que a pessoa não consegue nem identificar por que ela está sofrendo. No caso, foi a depressão pós-parto, né? Mas a pessoa ela só entende que ela está com dor, que ela está sofrendo, que ela está com uma angústia sem fim. E à medida que ela busca essa ajuda, ela começa a entender que existem muitas questões por trás daquele adoecimento. Às vezes a pessoa até leva para a gente, eu estou assim, eu estou nesse estado de adoecimento por conta da minha relação com a minha mãe, estou assim por conta do abandono do meu pai. E aí, à medida que a gente vai trabalhando essas questões do paciente, vão surgindo tantas outras situações. Então, o processo de cura ele é gradativo. Precisa, sim, mexer nessas questões que causaram dor, que causaram incômodo, que deixaram feridas, mas é para tratar, é o processo de cura, da pessoa se sentir livre, de libertação, né? Então, eu sempre dou o exemplo assim, para conseguir ilustrar. Quando a gente tem uma ferida física, uma ferida profunda, uma queimadura, você precisa, né, daquele cuidado de abrir a ferida, de lavar, de fazer asepsia. Se for uma queimadura, vai fazer uma raspagem. Isso causa um incômodo, mas é o processo de cura, né? Se ela só tampa a ferida e pronto, está tudo certo, faz de conta que aquela ferida não existe, corre-se um risco daquilo infeccionar. E isso é possível acontecer também na alma. Então, a gente tem que mexer, precisa, sim, se dispor a trazer essas questões à tona. E com o auxílio profissional, com o apoio da família, esse sofrimento que a pessoa, às vezes, imagina que não vai dar conta, se torna possível a cura, se torna possível a melhora, né? E aí a pessoa fala assim, nossa, por que eu demorei tanto tempo para buscar isso? Por que eu demorei tanto tempo para mexer nessas questões, se eu podia me livrar dela? Então, é um processo que é gradativo, que precisa, sim, mexer, que precisa trazer à tona, e com o apoio, né, de uma equipe, de um profissional, de família, da igreja, de pessoas que se importam, isso se torna mais fácil. Tem uma pergunta aqui que eu vou responder e outra que eu vou passar para você. Uma pergunta aqui no chat ao vivo diz assim, o que fazer quando a pessoa não aceita a ajuda do profissional? Às vezes a pessoa ela tem preconceito mesmo na mente, não sabe exatamente o que um profissional pode fazer e nem se reconhece como em depressão. Mostra esse vídeo de hoje para a pessoa. Sabe, se for crente, mostra aquela última pergunta que eu respondi aqui para a pessoa, para ela entender. Combina com ela, vai uma vez no psicólogo para tirar as dúvidas e tudo, saber como funciona, né? E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá bom? E a pergunta aqui é a seguinte. Eu tomo medicação de depressão, tenho muitas crises de choro e aperto no peito. Às vezes penso em me matar, porque ouço palavras que sou vitimista e ouço palavras que me deixam pior. Aí peço a Deus força, pois me sinto um peso na minha família. Eu acho que nem é uma pergunta, é uma afirmação. É um desabafo, né? né? Um desabafo.
Infelizmente, isso acontece, e às vezes acontece dentro de famílias cristãs. E é muito triste isso, porque aí é onde a pessoa se vê sozinha, né? Eu não sei se essa pessoa está em acompanhamento psicológico para conseguir lidar com essa... Porque ela está sentindo uma frustração, né? E eu não sei se é o caso da pessoa, se ela está em acompanhamento, mas, assim, a gente espera muito que esse olhar mude, né? A gente sonha com isso, e por isso que a gente aproveita essas campanhas para falar sobre saúde mental, para falar sobre depressão, e a gente aproveita toda ocasião para adentrar nesse assunto, porque a gente tem que tirar esse rótulo sobre a saúde mental. Isso é muito cruel, né? Então, assim, é um desabafo e a gente precisa refletir se a gente também não está fazendo isso, né? Alguém no chat ao vivo reclamou que o som está um pouco baixo. Aí eu peço à equipe técnica aí para verificar se já está certo. Uma outra pergunta, Liliane, é muito parecida com essa. Por que as pessoas acham que depressão é coisa da nossa cabeça? É engraçada essa expressão, porque, assim, claro que é da cabeça, porque está relacionado aos pensamentos, né? A nossa mente. Mas, quando as pessoas dizem isso, elas estão menosprezando, né? É o preconceito, o rótulo que se tem, a Associação de Saúde Mental, a loucura, né? A depressão, a loucura. Isso era uma ideia lá de trás, que não se entendia o que eram os transtornos mentais, o que era os transtornos psicológicos, o que era depressão. Aí pegava todo mundo, a pessoa podia estar com depressão, com ansiedade, o que fosse, jogava lá nos porões dos manicômios e taxava todo mundo com louco, e isso é coisa da sua cabeça. Né? É coisa da cabeça, sim. Saúde é tudo, é cabeça, né? É tudo. Com certeza. Ser zoado na escola leva à depressão? Pode levar. Não só a depressão, né? Muita coisa ruim, escolar, muito adoecimento. Muitas vezes ele é bastante cruel, né? Pode levar, sim. Será que o Bruno se trancou ou trancaram ele? O que podemos dizer sobre isso? Então, no filme, a gente percebe que ele se isolou, né? Mas eu entendi a pergunta no sentido simbólico. Antes dele ter literalmente se trancado, a família já tinha... Isso acontece? Muito, muito. Infelizmente, isso acontece. É uma realidade do Bruno, do João, do José, da Maria. E, infelizmente, isso acontece, sim. É triste, mas acontece. É o que eu falei, né? As pessoas não querem conviver com uma pessoa que está em sofrimento, não querem conviver com quem está com dor emocional, com quem vê coisas ruins, mesmo que hajam possibilidades boas. Então, elas podem, sim, empurrar por isolamento e faz de conta que não existe. Problema, se eu não estou vendo, o problema não existe, está tudo certo. Segue a vida. Uma pergunta parecida com aquela da ansiedade. Agora síndrome do pânico causa suicídio? Não necessariamente a síndrome do pânico. Uma síndrome do pânico não tratada pode levar a comorbidades, né? E aí a pessoa pode desenvolver outros transtornos para além da síndrome do pânico. Uma pergunta aqui, que basicamente a resposta é a entrevista da semana passada com a Rebeca, né? Mas vou deixar a Liliane comentar também a partir de qual idade é possível ter depressão e ansiedade. Nossa, criança tem depressão e ansiedade. E a gente tem acompanhado aí crianças cada vez mais cedo trazendo, né, Rebeca, esses sintomas ansiosos e depressivos, ou por questões genéticas, ou por vivência mesmo, abusos. E, assim, criança, desde a mais
novinha idade pode desenvolver depressão. Eu tive algumas crises sem saber descrever, mas o sentimento era de medo e choro sem motivo aparente. O que me ajudou foi olhar o meu reflexo no espelho e dizer as minhas reais características em Deus. E nunca mais tive. Qual seria o diagnóstico? Um momento de crise momentânea apenas ou o início de uma depressão? Pode ter sido uma crise. Existem as crises existenciais, né? É muito difícil da gente conseguir definir se a pessoa ela tem um diagnóstico ou não, até porque um diagnóstico não é dado dessa maneira, né? Nem num primeiro momento. Existe uma investigação por trás da queixa. Mas pode ser um estado depressivo, se isso vier a ocorrer no futuro, né? Se ela tiver recaídas, se ela tiver uma frequência desse sentimento de vazio, de angústia, de não pertencimento. Então, precisa estar atento ao que vai ocorrer. Mas pode ter sido só um momento de crise, né? A gente tem sentimentos ruins. A nossa complexidade humana ela é composta por sentimentos bons, mas a gente também vai ter sentimentos ruins, difíceis de lidar. Isso faz parte da nossa condição humana. Então, precisa observar e analisar esse contexto para definir se era um momento de crise ou se há uma possibilidade dela estar desenvolvendo um transtorno depressivo. Amém. Encerraram as perguntas, tanto do chat ao vivo quanto as aqui do papel, mas a nossa luta contra isso não encerra. Eu quero dizer para você que ainda tem dúvidas e lutas nessa área. A gente está aqui como família de fé para dar o apoio, para ser ombro na sua vida, naquilo que você precisa. E você que de repente nos acompanha à distância e ainda não é igreja verdadeiramente, cola com a gente. A gente está aqui para ajudar. Vocês não têm noção de quanta gente já esteve na situação emocional onde você se encontra e hoje está bem aqui com a gente, né? Está saudável, está curada. Eu me lembro de alguns aqui que estava em situação bem terrível mesmo. E que alegria ver as pessoas restauradas aqui no nosso meio. Igreja é um ambiente terapêutico. E eu quero convidar você a ser parte da nossa família. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Liliane. Vamos orar. Eu quero orar abençoando vocês, qualquer pessoa que esteja com alguma luta nessa área. E já vamos orar também, encerrando o nosso culto. Eu disse aqui agora há pouco a respeito das pessoas que querem resolver isso só na oração e que não é o plano de Deus. Mas com isso eu não quero dizer que a oração não resolva, pelo amor de Deus. Mas que a maneira de Deus agir em resposta à oração não é simplesmente com você isolado. Mas eu quero que você entenda, obrigado meu irmão, eu quero que você entenda claramente que embora a causa possa não ser espiritual, a cura vai passar pelo espiritual. E Deus é poderoso sim, para reverter qualquer caso que seja. Eu queria orar não só por quem está enfrentando uma crise de depressão, mas por alguém que reconhece, o que percebe que tem alguém adoecido na sua família, ainda que não more com você. Que seja um tio, uma tia, um primo, uma prima, mas que entende que essa pessoa está passando por depressão. Sai do seu lugar e vem aqui na frente para a gente orar junto. Você que nos acompanha à distância, não pode vir aqui à frente, mas se posicione aí diante de Deus e vamos orar nesse sentido. Amém? Pai, primeiramente nós nos colocamos à Tua disposição.
nos usa para ser canal de cura. O Senhor veio para aqueles que estão doentes, e eu sei que o Senhor quer se manifestar a essas pessoas que estão em profundo sofrimento. E eu peço que o Senhor nos use para que a gente seja Jesus Cristo na vida dessas pessoas. Para que a gente demonstre amor e não julgamento, e não pressão, e não cobrança. Mas que a gente demonstre compreensão e ajuda de toda forma. Nos dê sabedoria para isso, meu Pai. Para ser ombro na vida dessas pessoas. E agora eu quero orar diretamente sobre elas. Meu Deus, tem misericórdia. Não permita que Satanás venha levar essas pessoas a pensar coisas terríveis, a ter ideação suicida e coisas desse tipo. Mas que elas possam enxergar esperança. Que o coração, que a mente delas seja fortalecida, meu Pai. Os pensamentos sejam clareados, que os problemas voltem a ser vistos do tamanho que eles realmente têm. Eu peço de uma maneira muito especial por aqueles que são resistentes a procurar uma ajuda profissional, quebra todo o preconceito, quebra cada mentira que foi plantada nesse coração, quebra todo orgulho, meu Pai, toda raiz de orgulho que existe ali, para que essas pessoas possam buscar ajuda e possam conseguir essa ajuda que estão buscando, meu Pai. Em nome de Jesus, que todos esses pelos quais nós oramos agora, nós possamos ter a alegria em poucos dias de saber que a cura já está acontecendo, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com seu Santo Espírito, seja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na terra. Amém, amém. Deus abençoe vocês, uma boa noite a todos. Lembrando que sexta-feira tem